Meu nome é Carlos Eduardo Prado, mas todo mundo me chama de Cadu. Tenho 49 anos e, quando olho para trás, consigo enxergar as rachaduras que sempre estiveram ali, só que eu não quis ver. Sou dono de uma empresa de segurança eletrônica aqui em São Paulo, a Prado Tecnologia em Segurança Ltda, que abri há mais de 15 anos. Instalo alarmes, câmeras, cerca elétrica. Passo o dia protegendo a casa dos outros. Engraçado como ninguém me ensinou a proteger a minha própria vida. Meu pai sempre dizia uma coisa: a palavra de um homem é o único patrimônio que ninguém consegue penhorar. Vivi assim a vida inteira. Foi por isso que o que aconteceu me cortou tão fundo. Não foi só a traição, foi ver que eu tinha acreditado numa mentira com os dois pés. Patrícia e eu éramos amigos, havia uns 10 anos antes de qualquer coisa acontecer entre a gente. Nos conhecemos num churrasco de fundo de quintal em 2012, na casa de uns amigos em comum, dessas festas que começam às 2 da tarde e só acabam quando o carvão esfria de vez, com todo mundo gritando durante o Brasileirão no rádio pequeno da cozinha. Ela tinha 28 anos, tinha acabado de sair de um namoro ruim e eu vinha do meu próprio divórcio. Peguei minha ex com personal. Pode rir, eu já ri disso também. Nenhum dos dois estava atrás de nada sério. O que me prendeu na Patrícia foi a facilidade de conversar com ela. Sem joguinho, sem enrolação, só conversa reta, do tipo que a gente não encontra fácil depois dos 30. Ela trabalhava na recepção de uma clínica de família ali na saúde, tinha os pés no chão, parecia ter as prioridades bem alinhadas na cabeça. Nos anos seguintes, virou só isso mesmo, amizade limpa. Eu ajudei ela numa mudança de apartamento, carregando caixa debaixo de sol quente feito um jumento. Ela ia comigo nas festas de fim de ano da empresa, quando eu precisava de alguém para conversar que não estivesse tentando me vender sistema de alarme. A gente tomava um café, ia ao cinema, trocava figurinhas sobre a vida. Problema de trabalho, saudade de gente que já morreu, essas coisas. Nenhum dos dois queria estragar uma coisa boa, complicando com romance. Mas a vida gosta de fazer curva quando a gente menos espera. Numa terça de março de 2022, chovia grosso em São Paulo, daquelas chuvas que enchem a marginal e travam a cidade inteira, com o motorista buzinando e ninguém saindo do lugar. Eu tinha acabado de terminar uma instalação num condomínio de luxo em Alphaville, desses serviços que pagam bem, mas que enlouquecem a gente, porque o dono da casa muda de ideia sobre a posição dos sensores a cada 5 minutos. Eu estava destruído, sonhando só com uma cerveja gelada e o jogo do Corinthians na TV. O celular tocou assim que estacionei a van na garagem. Patrícia. Cadu, você tá em casa? Acabei de chegar. O que foi, Pati? Eu preciso conversar. Posso ir aí? Sei que é tarde, mas não tenho mais para onde ir. Em 10 anos, ela nunca tinha me ligado naquele desespero. Claro que a gente já tinha tido dia ruim antes, mas ela sempre foi do tipo que resolve o próprio problema sozinha. Ali tinha coisa séria. Claro, Pati, vem pra cá. Chegou 20 minutos depois, encharcada da cabeça aos pés, os olhos vermelhos e inchados, rímel borrado pelo rosto, parecendo que não dormia havia dias. Não forcei a barra. Fiz um café, sentamos na sala e deixei ela respirar fundo até conseguir falar. Quando começou, foi um desabafo inteiro de uma vez. O chefe dela na clínica, um tal de Dr. Ricardo Albuquerque, vinha infernizando a vida dela fazia meses. Assédio disfarçado de mentoria, ameaça de demissão se ela não colaborasse, o manual inteiro do predador. Ela tentou levar de forma profissional, até documentou tudo, mas naquele dia ele encurralou ela no almoxarifado e deixou bem claro que o silêncio dela não era mais opcional. Não sei o que eu faço, Cadu. Preciso desse emprego. Não posso pedir demissão do nada, mas também não aguento mais engolir isso calada. Ouvir aquilo fez meu sangue ferver. Aquela mulher de quem eu gostava tanto vinha sofrendo, escondido, tentando se proteger, enquanto um cara de jaleco abusava do cargo. Tive vontade de ir até a clínica ter uma conversa bem direta com o tal doutor, mas sabia que só ia piorar as coisas para ela. Ficamos horas ali, eu escutando ela chorar, ajudando a pensar nas opções, repetindo que a culpa não era dela. Quando olhei o relógio, já passava da meia-noite. De jeito nenhum. Fica aqui hoje. Eu durmo no sofá. Ela me olhou diferente naquela hora. Cadu, você pode só me abraçar essa noite? Não quero ficar sozinha. O que aconteceu naquela noite não foi planejado por nenhum dos dois. A gente se abraçou, conversou até o sol nascer e em algum ponto daquelas horas silenciosas a amizade de 10 anos virou outra coisa. Foi natural. Como se a gente vivesse caminhando para aquilo o tempo inteiro sem perceber. 2 meses depois,
Eu estava terminando um circuito de câmeras num prédio comercial no centro quando o telefone tocou de novo. O nome da Patrícia na tela me fez sorrir sozinho. E aí, linda, como foi o dia? Houve um silêncio longo antes dela responder, e quando a voz veio, saiu tensa, diferente. Cadu, preciso te contar uma coisa. Você tá num lugar que dá pra falar reservado? O tom dela apertou meu estômago. Saí pra van e fechei a porta. Fala, Pati, tô ficando nervoso aqui. Tô grávida. As duas palavras me acertaram feito soco. Fiquei ali sentado, celular colado no ouvido, tentando processar. Grávida. Aos 47 anos, eu já tinha praticamente desistido da ideia de ter filho. Minha ex, mulher e eu tentamos por anos antes de tudo desmoronar entre a gente, e eu tinha me convencido de que aquele trem já tinha partido de vez. Cadu, você ainda tá aí? Tô. Só. Caramba, Pati, tô digerindo. Tem certeza? Fiz 3 testes. Todos deu positivo. Fui no médico hoje de manhã confirmar direito. Minha cabeça girou numa dúzia de sentimentos de uma vez. Susto, medo, uma empolgação que eu nem esperava sentir. Mas um venceu os outros. Vontade de assumir aquilo de peito aberto. Certo. O que você quer fazer? Vou ter o bebê, Cadu. Sei que a gente nunca conversou sobre essa possibilidade. Sei que não estava nos planos, mas tenho 38 anos. Pode ser minha única chance de ser mãe. A firmeza na voz dela me disse que a decisão já estava tomada e, sinceramente, respeitei ela por isso. Patrícia sempre foi decidida quando importava. Uma das coisas que eu mais admirava nela. Então a gente encara isso junto. Falei sem pensar 2 vezes. Você não precisa se sentir obrigado, Cadu. Posso cuidar disso sozinha se você não estiver pronto. Aquilo mexeu comigo. Patrícia podia ser independente, mas eu não sou homem de fugir de responsabilidade. Escuta bem, eu não vou a lugar nenhum. Se você está esperando um filho meu, então somos time. Ponto final, sem discussão. Ouvi ela chorando baixinho do outro lado. Eu estava com tanto medo de te contar. Nunca precisa ter medo de me falar nada. Estamos juntos nisso, até o fim. Os meses seguintes voaram. Uma mistura de consulta médica, livros sobre bebê, conversa até altas horas sobre cor de quarto e poupança para a faculdade. Patrícia se mudou para minha casa no 2º trimestre. Ver o corpo dela mudar, ver as imagens do ultrassom do nosso suposto filho crescendo, mexeu com uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Eu achava que já entendia a responsabilidade, cuidando de empresa, de funcionário, de conta para pagar. Aquilo era outra coisa. Era construir algo que ia continuar depois que eu já não estivesse mais aqui. Me joguei na preparação com a mesma cabeça de quem monta sistema de segurança. Metódico, cuidadoso. Li tudo o que encontrei sobre paternidade, adaptei a casa. Comecei a guardar dinheiro para o futuro do menino. Aos 47, eu não ia ser daqueles pais novos correndo atrás do filho no parquinho por hora a fio, mas ia ser o tipo de pai que dá estabilidade e chão firme. Você vai estragar esse berço de tanto apertar parafuso. Patrícia brincou uma noite, me vendo checar a montagem pela 3ª vez na semana. Quero tudo certo para ele. Esse moleque merece o melhor começo que a gente puder dar. Ela sorriu, passando a mão na barriga redonda. Ele tem sorte de ter você como pai. Nem todo homem assumiria a parada do jeito que você assumiu. Quando Lucas nasceu, numa manhã quente de dezembro, entendi o que as pessoas queriam dizer sobre amor à primeira vista. No instante em que a médica colocou aquele bebê minúsculo e vermelho nos meus braços, algo se encaixou dentro de mim. Esse era meu filho, minha responsabilidade, meu legado. Oi, baixinho, sussurrei, enquanto ele agarrava meu dedo com a mãozinha. Eu sou seu pai e vou cuidar de você. Não importa o que aconteça. Patrícia estava exausta, mas radiante, nos observando da cama do hospital. Ele é sua cara, Cadu. Não vi semelhança nenhuma naquela carinha enrugada, mas não me importei. Era nosso. Ou era o que eu acreditava. E isso bastava. O primeiro ano do Lucas foi o mais difícil e o mais gratificante da minha vida. Noite sem dormir, troca de fralda, dente nascendo, primeiro passo. Tudo era terreno novo para mim, mas eu amava cada minuto daquilo. Voltar para casa e ver o rosto do Lucas se iluminar quando eu entrava pela porta fazia qualquer dia difícil valer a pena. Expandi a empresa, peguei contrato maior para garantir segurança financeira. Patrícia ficou em casa com ele, e ver ela florescer como mãe foi quase tão incrível quanto ver o Lucas desenvolver a própria personalidade. O jeito teimoso, a risada fácil, a bira na hora do banho. No primeiro aniversário dele, fizemos uma festa simples, só a Patrícia, a irmã dela,
Carla e uns poucos amigos, com direito a bolo de brigadeiro e bandeirinha de festa junina que sobrou do ano anterior porque a Patrícia não teve coragem de jogar fora. Ver meu suposto filho socar bolo com a mão inteira, todo mundo rindo e filmando com o celular, me trouxe uma sensação avassaladora de estar completo. Essa era minha família, e eu queria oficializar aquilo de vez. Eu já vinha pensando em pedir a Patrícia em casamento fazia meses, mas queria fazer direito. Aos 47, não ia me ajoelhar no meio de restaurante nem fazer escândalo. Aquilo era sobre nós dois, sobre a vida que a gente tinha construído, sobre o futuro do Lucas. A aliança ficou guardada na gaveta de meia por 3 semanas. Gastei mais do que já gastei em qualquer coisa, tirando casa e carro, mas a Patrícia merecia. Ela tinha me dado o maior presente da minha vida. Ou foi o que eu pensava, e eu queria que ela soubesse o tamanho daquilo para mim. 2 semanas depois do aniversário do Lucas, achei o momento certo. Um domingo tranquilo, o menino já dormindo, a Patrícia enroscada no sofá lendo um livro. Na luz amarelada do abajur, ela estava linda, relaxada. Tirei o estojo do bolso e abri, vendo a expressão dela mudar de curiosidade para surpresa, para alegria de verdade. Sei que a gente não planejou nada disso, Patty, mas, em algum ponto do caminho, você e o Lucas viraram tudo que eu nem sabia que precisava. Quero passar o resto da vida com você. Quero ser pai do Lucas, não só por ter registrado, mas porque a gente escolhe ser família. Quer casar comigo? Ela encarou a aliança por um bom tempo, os olhos marejando, e depois me olhou com aquele sorriso que tinha me conquistado 10 anos atrás. Quero, Cadu. Quero casar com você. Coloquei a aliança no dedo dela e ela me abraçou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Foi como a última peça de um quebra-cabeça encaixando. Começamos a organizar o casamento na hora. Nada muito luxuoso, os dois já tínhamos passado da idade dos contos de fada, mas algo com significado de verdade. Marcamos para a primavera, em outubro, para dar tempo de planejar direito e para o Lucas já estar andando firme na cerimônia. Os meses até o casamento foram dos mais felizes da minha vida. A empresa ia bem, o Lucas crescia cheio de personalidade e eu sentia que a gente estava construindo alguma coisa sólida de verdade, dessas que duram. Faltavam 3 dias para o casamento. A Carla ficou 2 semanas na nossa casa ajudando com os últimos detalhes. Cozinhava, ajudava com o Lucas, resolvia fornecedor de última hora. Uma boa presença, facilitava tudo ter ela por perto. Ou pelo menos foi o que eu pensei na época. Eu tinha ligado para o cartório naquela tarde para confirmar um documento. Precisava de uma certidão atualizada da Patrícia para habilitação, e o funcionário me avisou de uma pendência estranha. Constava um pedido de segunda via da certidão de nascimento do Lucas, feito pela própria Patrícia, 2 meses antes, numa cidade que não era nem São Paulo, nem onde ela nasceu. Achei esquisito. Não falei nada com ela, só anotei o nome da cidade. Piracicaba. Não fazia sentido nenhum ela ter ido lá pedir aquele documento sem me contar. Aquela noite não consegui dormir direito. Se tem uma coisa que aprendi trabalhando com segurança, é que informação fora do lugar é sempre sinal de alguma coisa. Fiquei remoendo aquilo, junto com outros detalhes que eu vinha ignorando fazia meses. A Patrícia sempre tensa quando alguém comentava a semelhança do Lucas comigo, o jeito que ela mudava de assunto quando minha mãe brincava que o menino não puxou a família Prado em nada. Eu tinha notado, sim. Só não tinha juntado os pontos, porque juntar aquilo significava aceitar uma possibilidade que eu não queria nem cogitar. No dia seguinte, aproveitei que a Patrícia levou o Lucas ao pediatra para consulta de rotina e fui até uma farmácia comprar um kit de teste de paternidade. As mãos tremeram na hora de pagar. Quando os dois voltaram e o Lucas foi para a soneca, entrei no quarto e recolhi a amostra em menos de 1 minuto. Selei tudo, preenchi a papelada e corri para o laboratório particular no mesmo dia, pagando taxa extra para agilizar o resultado. Não ia dar para esperar o prazo normal com o casamento em cima. Enquanto esperava, decidi puxar uma conversa direta com a Carla. Ela sempre foi mais fácil de ler que a irmã e alguma coisa me dizia que ela sabia de alguma coisa. Peguei ela sozinha na cozinha, numa tarde em que a Patrícia tinha ido à cabeleireira. Carla, me diz uma coisa. Por que a Patty foi pedir segunda via da certidão do Lucas em Piracicaba? Vi o rosto dela mudar na hora. Ela tentou disfarçar, mas hesitou demais para ser coisa boba. Não sei do que você está falando, Cadu. Carla, faltam 2 dias para o casamento. Se tem alguma coisa que eu preciso saber, é agora. Ela ficou quieta um tempo, olhando para o chão, depois respirou fundo. Cadu, eu falei para ela te contar. Falei 1 milhão de vezes. Mas isso não é coisa minha para contar, é dela.
Não precisei de mais nada. Aquilo confirmou o que eu já desconfiava fundo no peito. O resultado saiu na manhã do casamento. Abri o e-mail sentado na van, em frente ao salão onde a Patrícia arrumava o cabelo, e ali estava, preto no branco. Eu não era o pai biológico do Lucas. Probabilidade 0%. Bati a mão no volante com tanta força que doeu. Gritei sozinho dentro daquela van, um grito que veio de um lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim. Faltavam 4 horas para a cerimônia. Os convidados já estavam chegando no buffet. Liguei para o espaço de festas e cancelei tudo. Flores, buffet, música. Paguei uma multa gorda de cancelamento, mas isso era o de menos. Fui para casa esperar. A Patrícia chegou 1 hora depois, linda no vestido de noiva, o sorriso morrendo assim que viu minha cara. Cadu, o que você está fazendo aqui? A cerimônia é daqui a 2 horas. Estendi o celular com o e-mail aberto. Lê. Ela leu e viu o rosto dela desabar peça por peça. Cadu, deixa eu explicar. Explicar o quê, Patrícia? Minha voz saiu mais alta do que eu queria, mas não consegui segurar. Explicar como você me deixou de bobo por 2 anos? Explicar por que foi pedir a certidão do Lucas escondido, em outra cidade, 2 meses atrás? Ela congelou. Como você? Eu descobri, Patrícia, descobri porque prestei atenção, porque não sou trouxa. Você ia casar comigo hoje com essa mentira enfiada debaixo do vestido. Eu ia te contar. Ela chorou, a maquiagem escorrendo. Juro que ia. Quando? Depois da lua de mel? Depois da formatura dele? Bati a mão na mesa, o barulho ecoando pela sala. Meu Deus, Patrícia! 2 anos! 2 anos! Você me viu construir vida para esse menino e ficou calada. Eu tava com medo de perder você. Você me perdeu no dia que decidiu mentir. Não hoje! Gritei, sentindo a garganta arder. Você tá entendendo o tamanho disso? Eu troquei fralda achando que era meu sangue! Guardei dinheiro para a faculdade dele! Pedi ela em casamento pensando que era pai de verdade. Mas você ama ele, Cadu. Isso não muda nada? Muda tudo, Patrícia. A voz saiu rouca de tanto gritar. Você tirou de mim o direito de escolher. Não me deu chance de decidir nada. Só me usou. Ela caiu sentada na cadeira, o vestido branco amassando, soluçando. O que você quer que eu faça agora? Quero que você pegue suas coisas e vá embora. Você e o Lucas. Hoje. Cadu, pelo amor de Deus, não faz isso. Chega, Patrícia. Não existe volta depois de uma mentira desse tamanho. Ela saiu naquele mesmo dia, ainda de vestido de noiva, levando o Lucas para a casa da irmã. Por 2 semanas não soube de notícia nenhuma das duas. Me afoguei no trabalho. Peguei toda a instalação que apareceu, tentando cansar o corpo para conseguir dormir à noite. Até que o oficial de justiça bateu na minha porta numa terça de manhã. A Patrícia estava me processando por pensão alimentícia. Depois de tudo, ainda tinha coragem de exigir que eu sustentasse um filho que não era meu. Liguei na hora para o Dr. Marcelo Almeida, meu advogado desde o divórcio, homem que não adoça notícia ruim. Cadu, vou ser direto com você. Não vai ser fácil. Você registrou o menino, assinou a certidão como pai. Para a justiça, isso é vínculo de paternidade socioafetiva. O juiz vai olhar o melhor interesse da criança, não as circunstâncias em que você foi enganado. Mas eu tenho o exame de DNA, doutor, e tenho prova de que ela escondeu a certidão de mim. Vamos usar tudo isso. Mas se prepare, porque a primeira instância costuma pesar mais o vínculo afetivo já formado do que a fraude em si. A primeira audiência foi dura. A advogada da Patrícia me pintou como pai omisso, abandonando responsabilidade às vésperas do casamento. Fiquei ouvindo aquilo calado, remoendo por dentro, mas dessa vez não guardei para mim. Na saída, falei bem alto no corredor do fórum, na frente de todo mundo. Vocês têm noção do que essa mulher fez? Ela escondeu uma segunda via de certidão de mim por 2 meses. Isso é fraude, não é omissão minha. O Dr. Marcelo teve que me segurar pelo braço. Cadu, guarda essa raiva pro papel. A gente usa isso na sentença, não no corredor. Apresentamos tudo. O DNA, o histórico da segunda via tirada em Piracicaba sem meu conhecimento. A confissão que a Carla acabou dando por escrito depois. Porque, quando soube que a irmã ia me processar mesmo depois de tudo, resolveu contar a verdade completa. A Patrícia sabia da possibilidade de o Lucas não ser meu filho desde antes de engravidar, assumir publicamente, porque tinha tido um envolvimento breve com outro homem no mesmo período, e escondeu isso de mim deliberadamente, inclusive guardando um exame particular que ela mesma tinha feito escondido, 1 ano antes, e que já apontava a mesma dúvida. Essa prova mudou o rumo do processo.
Não era mais só uma mãe que descobriu tarde. Era uma mulher que sabia, guardou o segredo por anos e ainda tentou impedir que eu descobrisse antes do casamento. A juíza da primeira instância, mesmo reconhecendo o vínculo afetivo, considerou a má-fé comprovada e reduziu a pensão para um valor simbólico por 6 meses, como transição enquanto Lucas se adaptava. Mas já deixou registrado no processo que cabia anulação da paternidade registral por vício de consentimento. Entramos com o recurso na sequência, e dessa vez o Tribunal de Justiça acompanhou o que a própria juíza já tinha sinalizado. Reconheceu a fraude deliberada, anulou o registro de paternidade no cartório e extinguiu de vez a obrigação de pensão. A diferença, dessa vez, não foi um milagre de segunda instância contra a primeira. Foi a prova nova que a Carla trouxe, que virou o caso de engano para fraude comprovada. A vitória veio, mas veio vazia. Sim, fiquei livre da pensão, mas nenhum tribunal devolve um filho que a gente amou de verdade. Tentei recuperar parte do que gastei com o Lucas ao longo dos anos. Poupança, plano de saúde, tudo. Mas o Dr. Marcelo foi sincero. Cadu, a lei não devolve gasto que foi feito por livre vontade, mesmo que a vontade tenha nascido de uma mentira. Vamos conseguir a anulação e o fim da pensão. O resto, infelizmente, ficou pelo caminho. Perdi mais de R$50 mil em gasto direto, fora a multa de casamento e honorário. Aceitei que aquilo não voltava. A Patrícia tentou falar comigo várias vezes depois. Ligou, mandou mensagem, apareceu na empresa uma tarde. Fiquei firme. Patrícia, não tem mais o que conversar. Você teve 2 anos para falar a verdade e escolheu Piracicaba. Escolheu esconder, escolheu quase me deixar casar sem saber. Isso não se desfaz com desculpa. Troquei de número, me mudei para um bairro na Zona Norte e recomecei do zero. Não foi fácil. Aos 47 anos, recomeçar depois de ter o plano de vida inteiro arrancado do jeito que foi. Mas eu estava determinado a reconstruir nos meus próprios termos. O mais difícil foi voltar a confiar. A mentira da Patrícia abalou minha fé no meu próprio julgamento, me fez questionar cada relação, cada decisão que eu tomava dali para frente. Mas o tempo tem um jeito de ir curando até a ferida mais funda, mesmo que devagar. Expandi a empresa, contratei mais 2 técnicos com carteira assinada, peguei contrato maior para garantir chão firme debaixo dos pés. O trabalho virou meu refúgio, a única área da vida onde eu ainda me sentia no controle. Sou bom em proteger casa e empresa alheia, mesmo tendo falhado em proteger meu próprio coração. 2 anos se passaram desde a decisão final do processo. Hoje, aos 49 anos, estou num lugar melhor. Aprendi a enxergar sinal que antes eu deixava passar batido, a fazer pergunta difícil mesmo quando dói, a confiar no instinto quando alguma coisa soa falsa. Voltei a sair com alguém, com cautela, mas com esperança de verdade. Chama-se Fernanda, é professora e valoriza a honestidade tanto quanto eu. Sinto falta do Lucas? Sinto, e não vou fingir que não. Amei aquele menino com tudo que eu tinha e esse sentimento foi real, mesmo a base sendo mentira. Mas aprendi, do jeito mais duro possível, que amor construído em cima de segredo é casa erguida em terreno mole. Bonita até vir a primeira tempestade de verdade. Se tem uma coisa que quero deixar para quem está lendo isso, preste atenção nos detalhes que não fecham. Puxe o fio quando alguma coisa te incomodar, mesmo que dê medo do que você vai achar no final. E nunca deixe a mentira de outra pessoa decidir o tamanho da sua dignidade. Eu segui em frente. Machucado, mas de pé. E o resto da minha vida ainda está por vir.